E o número de investidores, pessoas físicas na bolsa tem crescido fortemente ano após ano. E quando nós olhamos para os dados da B3, as ações que estão no topo são Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa e Magazine Luiza. E o ponto é, essas ações estão baratas, estão descontadas? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem em que ano você começou a investir na bolsa, na B3, né? Ou então na Bovespa. Eu entrei na bolsa em 2006. Comente, eu vou sortear esse colete da Levante, um squeeze do canal e um livro, Os Axiomas de Zurich. Para participar, basta comentar. O resultado está na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no meu Instagram, nos stories. Então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado financeiro. Olhando para os dados da B3, né, a gente vê um crescimento fortíssimo nos últimos anos, né? Então, aqui o número de CPFs únicos na bolsa, né, tá praticamente aqui em 4,5 milhões de pessoas. Número maior de contas ativas, né? Muita gente tem conta em duas corretoras, mas esse mercado cresceu muito, né? Quem viveu o mercado ali em 2015, 16, 17, ele não andava, ficava ali praticamente no nível dos 600, 700 mil CPFs, e nos últimos anos ele cresceu fortemente. E quando a gente olha para os dados das empresas queridinhas, né, pelos investidores, pessoas físicas, ou seja, vocês, o que nós temos, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa e Magazine Luiza no topo dessa lista. E vamos olhar aqui para essas empresas, se elas estão baratas ou não, o que está acontecendo. E começando nessa análise aqui, pela Itaúsa, né, o que nós temos? Bom, vou pegar aqui o primeiro ponto, né, como é que ela está no ano em relação ao Ibovespa. Então, quando a gente pega agora, né, Ibovespa subindo 10%, Itaúsa subindo 13%, né, quase 14% aqui, performance ok, né? Os bancos têm, de forma geral, performado de forma positiva. Quando a gente pega um período maior, o que a gente vê? Uma descorrelação em relação ao índice, né? O índice aqui em 5 anos subindo 46%, Itaúsa subindo 4%, ficou para trás pós-pandemia, né? Falei bastante desse movimento, os bancos caíram e aí a volta, né, aconteceu no mercado de forma geral, mas os bancos ficaram para trás e eu tenho reforçado aqui bastante a minha visão em relação à tese dos bancos. E quando a gente olha para a Itaúsa, nos últimos anos, né, ela vem reduzindo a participação de quanto o Itaú representa nela, mas hoje a gente está falando ainda de uma participação superior a 80%. Né? Já foi 97%. A Itaúsa vem diversificando, investindo em empresas de saneamento, infra, para mudar um pouquinho a diversificação. Entretanto, o Itaú é a grande participação. E quando a gente olha, né, para os dados aqui, trouxe aqui umas projeções, Itaú crescendo, né, crescendo forte esse ano. Eu projeto aí um lucro próximo a 30 bi. Quando a gente fala de dividend yield, né, o que ele pode distribuir aqui? Ele pode distribuir entre 4,6% e 8%, dependendo, né, do payout dele, ou seja, de quanto ele vai distribuir dos lucros. Essa tabelinha aqui é uma sensibilidade, provavelmente aqui mais próximo da casa dos 50%, esse dividendo vai para a Itaúsa. Entretanto, a Itaúsa, né, mudou a estratégia nos últimos anos, né? Em vez de distribuir o dividendo para você, acionista, ela está diversificando o portfólio, ou seja, né, investindo em outros ativos. Então, não é, né, investir em Itaúsa não é exatamente como se investir em Itaúsa a 2015, 16, 17, 18. Por quê? Porque naquele momento, né, tinha uma distribuição normal, mas nesse momento a Itaúsa mudou de estratégia, ela está investindo em saneamento, em infra, ou seja, né, o investidor de Itaúsa provavelmente não vai receber os mesmos dividendos, ou grande parte dos dividendos que o Itaú entrega, né, para a Itaúsa, tá? Qual que é meu ponto aqui? São estratégias um pouco diferentes. Se você tem uma visão de longo prazo, essas mudanças, né, e essas aquisições que a Itaúsa tem feito são positivas. Se você precisa de um dividendo agora, né, a estratégia seria estar melhor posicionado. E Itaú, e quando a gente olha para múltiplos, eles estão descontados, né? Os bancos aqui estão sendo negociados abaixo da média histórica. Itaú aqui é 8,8, que é o mais, entre aspas, mais caro do setor. Dando sequência nessa lista, né? Qual o número 2 aqui, né? Eu falei do Itaúsa, era o número 3 da lista, falando do setor financeiro. Quando a gente olha aqui para o Bradesco, o número 2 da lista. Bom, quando a gente olha para o Bradesco, né? Tem uma performance parecida do início do ano para cá. Em relação a um período maior, 5 anos, a gente vê aquele mesmo movimento, né? Aquela ruptura que aconteceu ali pós-pandemia, mas o Bradesco, né, é um banco que vem entregando um resultado ali pior em relação aos outros bancos
teve um não recorrente no início do ano. Quando a gente olha aqui de forma geral, né, o lucro do Bradesco, pegando o primeiro semestre de 2022 contra 2021, crescendo 8%. A gente vê um crescimento bem maior nos outros. Então, ele ficou para trás. Quando a gente olha aqui para o crescimento do lucro, né, um crescimento bem modesto em relação ao Itaú ou mesmo ao Banco do Brasil. Quando a gente fala de múltiplo, né, um múltiplo menor aqui, 6,8, mas também com um crescimento menor e com alguns probleminhas, né, como esse do primeiro trimestre aí, de um não recorrente que acabou impactando o resultado. E aí, do lado financeiro, né, o número 1 dessa lista, o Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil, sim, dando uma porrada, né, esse ano, do início do ano para cá, subindo mais de 40%. É uma performance expressiva, tá? Isso aconteceu por quê? O resultado foi muito bom. Além disso, né, tivemos a privatização da Eletrobras, existe uma expectativa, né, estamos em meio a uma eleição, então pode ter muitas mudanças. E aí quando a gente pega no prazo de 5 anos, aquele mesmo ponto, né, esse gap fechou um pouquinho mais em função de 2022. E aí quando a gente olha para o resultado do Banco do Brasil, sim, uma porrada, o lucro crescendo aqui quase 50%, né, 46%. É um baita de um crescimento, sem dúvidas, mas aqui eu já ressaltei, né, várias vezes quando eu fiz a análise do resultado, essas provisões aqui não estão crescendo e então, na minha visão aqui, pode ter um problema do lado das provisões por não provisionarem, né? Talvez a provisão tenha sido feita menor do que deveria, mas é um ponto de atenção, tá? E quando a gente olha, de fato, aqui nas estimativas, né, o lucro do Banco do Brasil é uma porrada, é um salto, né? Eu estou sendo conservador na minha estimativa aqui, falando de 28 bi, saindo de 19 para 28, e aí quando a gente olha para o múltiplo, né, a gente está falando aqui do Banco do Brasil sendo negociado a 4 vezes lucro nesse momento, né, 2022, mesmo depois de ter subido. Então, de forma geral, o que a gente tem aqui, vai? Essas 3 ações, os 3 setores do setor financeiro, né, 3 grandes bancos, estão descontados, estão crescendo, né, de alguma forma, com peculiaridades, mas são atrativos, são interessantes. O Banco do Brasil, ressalto. Tem a questão da eleição, né, dependendo do lado em que a eleição for, né, o lado mais Lula, o Banco do Brasil vai ser utilizado como um instrumento político e aí as coisas podem piorar, então eu tenho um pouco de receio nesse momento, mesmo nesse nível de preço. Mas caso não ganhe, né, caso o Bolsonaro permaneça, com certeza a gente vai ver uma porrada aqui do Banco do Brasil. E qual o ponto, né, pessoal? Eu trouxe aqui essas 3 empresas financeiras e eu mostrei o crescimento forte que a B3 tem apresentado do lado de pessoas físicas. Quando a gente olha, né, especificamente para esses dados, é uma porrada, né? A gente vê aqui esses números dos 500 mil investidores e aí o salto, né, nos últimos anos aqui, 2018 começou a acelerar, 19, 20, 21, e aí a gente viu uma multiplicação no número de pessoas. E quando a gente fala, né, que existem quase 4 milhões e meio de pessoas investindo na Bolsa, isso ainda é muito pequeno em relação ao todo, né? A gente está falando de um país de 220 milhões de pessoas. E quando a gente compara com outras economias, né, com outros emergentes, inclusive, a gente está falando aqui que 2% da população investe. A gente vê nos emergentes 7, 10%. Então, esse movimento, esse crescimento das pessoas físicas em bolsa, na minha visão, é um movimento que vai continuar. E no último vídeo, né, que eu fiz aqui, eu comecei a falar um pouco sobre o valor do equity, onde eu gosto de estar posicionado, onde foi o meu melhor investimento. E esse segmento, o segmento de pessoas físicas, né, investindo, essa mudança, desbancarização, é o segmento que eu mais gosto de estar posicionado, porque é explosivo. É o setor que nós estamos, né? Eu comecei a Levante com o objetivo de fomentar, de ajudar e de captar esse crescimento. E nesse momento, né, eu falei para vocês que eu ia ter uma surpresa, a Levante está em meio a uma oferta pública, né? Ou seja, você pode ser sócio da Levante via um equity crowdfunding, né? Um veículo em que você pode investir em investimentos alternativos e líquidos, tá? Então eu vou deixar aqui o link, a Blocks é a que está fazendo a nossa operação, tem todas as informações para você entender um pouquinho mais como você pode ser investidor, né? Ou seja, está do nosso lado aqui, participando desse movimento, desse crescimento do setor, que é fantástico na minha visão, que é o mais está crescendo e vai continuar crescendo nos próximos anos, tá? Então, gosto muito desse segmento, gosto muito da posição, obviamente, né? É o maior investimento que eu já fiz na vida, tanto do lado financeiro como também do lado de trabalho. Então, vou deixar o link aqui da Blocks, para quem quiser saber um pouquinho mais, fiquem à vontade. E dando sequência, né, a última ação dessa lista é a Magazine Luiza, né, a Magalu, que já foi a queridinha quando a gente olha em 2022,
tomando uma porrada, né? Caiu em 34, mas voltou muito, né? Nesses últimos meses aqui, ela deu uma porrada de alta. Quando você olha para o todo, né? Tá num nível ainda baixo, tem muito para recuperar. Quando você olha em 5 anos, é de fato uma mudança drástica, né? Ela deu essa porrada, depois voltou com a melhora micro que ela teve, né? Em 2015, 16, 17, 18 ali. Depois ela pegou a melhora do e-commerce com a pandemia e aí a queda das ações de growth, ela desmoronou. Quando você olha para a empresa, né? A empresa está crescendo pouco esse ano, mas está focando em rentabilidade. Então, ou seja, não é uma empresa de crescimento que não está mais crescendo, mas está focando em rentabilidade. E quando você olha para valuation, né, para múltiplos, nesse momento ela está sendo negociada próxima a 20 vezes EV/EBITDA Priscila, que é um múltiplo próximo do varejo. Então, assim, mesmo com essa melhora, ela está ali na média. E o e-commerce sempre foi negociado a múltiplos muito mais altos. Tá? Então eu gosto, minha preferência é por via varejo, mas eu gosto também aqui, então assim, investidor que gosta dessa posição do e-commerce, dá para pensar se você quer alguma coisa um pouco mais estável, né, como Magalu, que tem um modelo mais sólido, como é via varejo, ou então uma via varejo, né, que tem um pouco mais de risco, mas também um pouco mais de upside. Então esses são os pontos que eu queria trazer para vocês dessas ações e também nesse movimento do mercado de investimentos de pessoas físicas, que eu estou posicionado há algum tempo e acho fenomenal. E eu vou aproveitar para deixar o link aqui para você entender, né, como você pode ser sócio da Levante através da Blocks nessa oferta pública. Tá certo, pessoal? Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.